Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha? Aulinha online aí, virtual, mas vamos lá, hein? Então, a gente vai continuar vendo um pouco sobre os números, só que a semana passada a gente viu sobre notação científica, né? E hoje a gente vai ver um conteúdo que vocês já viram, mas vamos relembrar a porcentagem. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Então, o que é uma porcentagem? A porcentagem ela é uma fração, porém ela é uma fração específica, que é a fração com denominador 100. O numerador pode ser qualquer valor, mas o denominador sempre vai ser o 100. E para escrever de uma forma mais simples, mais bonita, a gente usa este símbolo aqui. Esse símbolo ele representa a divisão por 100, a fração com denominador 100, tá? É o símbolo da porcentagem. Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, 12%, né? Porcento a gente fala, é porque é 12 por 100, cento de 100, certo? Então, aqui eu posso representar isso aqui na forma de fração, colocando 12 centésimos, 12 centavos, né? 12 por 100. Mas eu também posso realizar essa divisão. Dividindo o 12 por 100, eu vou chegar aqui em 0,12. Como é que divide? Lembra? A gente viu um pouquinho sobre isso lá nos números racionais. A divisão por 100, ela é muito barbada. Porque eu considero que a minha vírgula está aqui no final do 12, como 100 tem dois zeros, a minha vírgula vai andar duas casas para o início do número. Então, vai uma, duas. Então, vai ficar 0,12. Não precisa ficar dividindo lá. Se gosta muito de dividir, pode dividir. Mas pode usar essa técnica, esse macete, para fazer essa divisão assim, ó, em 2 segundos. Beleza? Vamos para a próxima? 52,3%. Também aqui representado na forma de fração. E aqui a divisão, ó, a vírgula está aqui, uma, duas casas. E aí ficou 0,523. Aqui uma situação de exemplo para a gente trabalhar um pouquinho da porcentagem, tá? Então, ali, Elisa resolveu comprar uma blusa de frio para levar em sua viagem à Argentina, em um portal de compras online. Ela viu diversos modelos de blusa e escolheu uma delas, anunciada no valor de R$ 196. Ela pode pagar esse valor de duas maneiras distintas, conforme apresentado na tabela a seguir. Todas as formas de pagamento têm entrega com frete gratuito. Isso é bom, hein? Formas de pagamento ali, então. Se ela fizer o pagamento à vista via boleto bancário, ela ganha 20% de desconto no valor ali da blusa, que era R$ 196. Se ela pagar no cartão de crédito, ela não tem desconto, mas ela pode parcelar em 3 vezes sem juros, tá? E aí, então, ali embaixo está dizendo como Elisa escolheu o pagamento à vista, quanto saiu o valor final da blusa. Então, para a gente calcular esse desconto, tem duas formas. As duas são formas corretas, eu vou apresentar as duas, depois vocês podem escolher o jeito que vocês acharem mais fácil, mais tranquilo para vocês fazerem, certo? Vamos ver. A primeira eu vou descobrir o valor do desconto que ela vai ganhar e depois eu faço a diferença para descobrir quanto ela vai pagar. Então, 20% de 196, para eu descobrir quanto é 20% de 196, isso é uma multiplicação. Eu vou multiplicar o 20% vezes o 196, certo? E aí, aqui tem mais uma opção. Eu posso multiplicar o 20% na forma de fração, que daí eu vou multiplicar 20 vezes 196 e depois dividir por 100. Ou eu posso transformar o 20% já em decimal, 0,2 vezes 196. O resultado vai ser o mesmo. Então, você vai saber, eu acho mais fácil multiplicar a fração. Eu acho mais fácil multiplicar com números decimais. Então, você vai fazer da forma que você achar mais tranquilo, certo? O resultado, 39,20 aqui dessa multiplicação, tá? Só que esse, como eu falei antes, não é o valor que ela vai pagar na blusa. Afinal, né? Ia ficar muito barato. Até eu ia comprar essa blusa.
é o valor que ela vai ganhar de desconto. Para eu descobrir o valor que ela vai pagar na blusa, então eu tenho que fazer o 196 menos o 39,20 aqui, ó, para descobrir então que o total com o desconto ficou R$ 156,80. Mas do outro jeitinho, eu só vou me mudar de lugar aqui para não atrapalhar vocês aí. Aqui. O outro jeitinho, o que eu vou fazer? Já que ela vai ganhar 20% de desconto, eu vou fazer a subtração ali nos percentuais. E aí eu já vou, quando eu calcular, eu já vou direto ter o valor que ela vai pagar pela blusa. Porque considerando que o valor total da blusa é o 100%, né? É o total. Se ela ganhou 20% de desconto, eu vou fazer a subtração de 100 menos 20 para descobrir quanto ela vai pagar pela blusa. Então, ela vai pagar pela blusa 80% do valor original. E aí, agora eu vou multiplicar 80% vezes 196 para descobrir que valor é esse, né? Aqui, então, eu fiz na forma de fração, ó, 80 centésimos, né? 80% vezes 196. Multiplico o numerador por numerador, 80 vezes 196 vai dar 15.680. E denominador por denominador, 100 vezes o 1, né? Porque o 196, como ele não está na forma de fração, eu posso considerar que o denominador dele é 1. 100 vezes 1, 100. E agora é só dividir 15.680 por 100. Mesma coisa da vírgula, por isso que é fácil fazer por fração, né? A vírgula está aqui, como são dois zeros, 1, 2, vão dar duas casas. Então, vai ficar 156,80, o mesmo valor de antes. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Só vou me colocar aqui nesse cantinho de novo. Aqui. A passagem aérea para a Argentina em determinada companhia de aviação em abril de 2019 estava anunciada por R$ 1.820 a ida e a volta. Em julho de 2019, esta mesma passagem teve um aumento de 15%. Calcule o valor dessa passagem considerando este aumento, certo? A mesma coisa dá para fazer das duas formas, tá? Primeira forma, eu descubro quanto que é o 15% de 1.820 e depois somo, né? Nesse caso, porque é um aumento, não é um desconto, então eu vou somar para descobrir quanto que ficou o valor final desta passagem. Então, 15% de 1.820, multiplico aqui, ó, deu 27.300 sobre 100, simplificando, R$ 273. Então, teve R$ 273 de aumento no valor inicial da passagem. Para eu descobrir o valor final, 1.820 mais 273 é igual a 2.093 reais. É porque tá indo para a Argentina, né? Daí já vai falando aqui um portunhol, né? Prof. Maristela que não me escute. Uma outra forma de fazer, então, é a gente considerar que o valor inicial ali é o 100%. Como ele teve um aumento, ao invés de eu subtrair, eu vou acrescentar 15%. Então, vai ficar 115%. E agora, eu multiplico esse 115% de 1.820. Então, vou fazer ali na multiplicação. Aqui com o número decimal, ó, então ficou 1,15 vezes 1.820. O mesmo resultado, R$ 2.093. Tranquilinho? A porcentagem ela é muito utilizada para operações comerciais, né? Tanto para essa questão de desconto, quanto para a questão de juros, né? Ah, se pagar atrasado, vai pagar tantos por cento a mais. Então, tem um envolvimento muito grande na área comercial. Então, a gente vai ver aqui uma relação para essas duas coisas, tanto para desconto quanto para acréscimo. Vamos começar, então, por desconto ou redução. Se a gente considerar ali, então, o preço, né, o valor inicial, por exemplo, lá da blusa da Elisa, eu acho que era, já me esqueci o nome da menina. O valor inicial lá era R$ 196, né? Então, a gente vai chamar esse valor inicial de P.
A taxa de percentual de desconto que ela vai ganhar, o desconto que a gente vai aplicar, ou a redução no preço, digamos, tal produto custava R$ 100 e aí teve uma redução, a gasolina, por exemplo, né? Vive baixando e subindo. Teve uma redução no preço de 2%. Então, a gente também pode fazer isso, né? Não é só desconto. Então, essa taxa, a gente vai chamá-la de I. O valor final, que vai ser o resultado que ela vai pagar no final, seja por causa do desconto, ou seja, porque o valor realmente baixou, a gente vai chamar de V. E aí, a gente atribui aqui, ó, uma formulazinha aplicada, que é nada mais, nada menos do que a gente fez lá, só que tendo uma fórmula genérica para a gente aplicar nessas situações. Então, aqui, o valor final, ele é igual ao valor inicial menos o desconto. E o desconto a gente viu lá que a gente calcula como? O percentual vezes o valor inicial, por isso que é I vezes P, tá? E aí, deixando essa fórmula mais bonita e mais simplificada, fica assim: o valor final é igual ao preço, valor inicial, né? Vezes 1 menos a taxa. Esse 1 menos a taxa, ele é o quê? O fator de desconto ou o fator de redução no preço, tá? Fiquei ali na frente da, ó, redução. Fiquei na frente ali do nomezinho. Então, essa fórmula, Sora, mas eu não vou decorar essa fórmula. É exatamente o que a gente fez lá. Aqui é só uma fórmula genérica para resolver qualquer tipo de problema. A gente pode só aplicar nessa fórmula, tá? Se eu quero descobrir o preço tendo o valor, é só substituir aqui. Se eu quero descobrir a taxa tendo o valor final e o preço inicial, então pode substituir aqui. Um exemplo aqui, ó. Em um shopping center, uma loja expõe em sua vitrine uma bicicleta por R$ 980. Mas, para participar das promoções de Natal, a loja planeja oferecer um desconto de 30% sobre o preço anterior. Qual o novo valor da bicicleta com o desconto? Primeira coisa, vamos ver o que a gente tem para ver o que a gente precisa descobrir. A gente, claro, está dizendo ali, a gente quer saber o V, né, que é o novo valor. Mas então eu tenho o P. O que é o meu P? O preço inicial. O preço lá da bicicleta, 980. Qual que é o meu I? O meu percentual de desconto. A minha taxa aqui ficou maiúsculo, mas é minúsculo esse I, tá? 30%, já transformei ele aqui em número decimal, ó, 0,3, só dividir 30%, tá? E o V é o que a gente quer descobrir. Então, aplicamos lá na fórmula, ó, V é igual a P vezes 1 menos I, vou aplicar. Então, V é igual a 980 vezes 1 menos 0,3. Nesse caso aqui, usando a fórmula, eu acho mais fácil com o número decimal do que com fração. Mas também, se vocês preferirem fazer com fração, vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, o V, eu vou fazer 1 menos 0,3 é 0,7. Resolvi o que está dentro do parênteses, agora é só multiplicar por 980. 980 vezes 0,7, 686. Logo, o valor da bicicleta será de R$ 686. Mas vamos ver o que tem aqui para frente. Agora a gente vai ver, então, quando se trata de um aumento, de uma taxa extra, né? Atrasou a conta, vai ter ali um aumento na conta de tantos por cento. É mais ou menos isso. A mesma coisa, o P é o valor inicial, o I vai ser a taxa, né? Só que agora não de desconto, mas sim de reajuste que vai ser aplicado ao valor inicial, e o V é o valor final, tá? A única coisa que muda aqui na nossa fórmula é que lá para o desconto a gente fazia 1 menos I. Aqui a gente vai fazer 1 mais I. Mesma coisa, se for desconto, eu faço menos. Se for um reajuste, um aumento, aí eu faço mais. Bem tranquilinho, né? 1 mais I vai ser o meu fator de aumento, então. Vamos ver isso num exemplo? Para ficar mais claro, olha só. Sabendo que a conta de energia elétrica no valor de R$ 88 vence no 5º dia do mês, mas só podemos pagar no 10º dia. A multa para pagamento em atraso é de 8%.
qual será o valor final pago? Então, vamos colocar ali os valores que a gente tem. Eu tenho meu valor inicial, R$ 88,00. O meu I, a minha taxa, que é 8%, convertendo ali em decimal 0,08. E o V aqui, que a gente vai descobrir, né? Então, vou colocar ali a minha fórmula, né? V é igual a P vezes 1 mais I, substituindo pelos valores que eu tenho, ó. V é igual a P, 88, vezes 1 menos a taxa de 0,08. 1 menos 0, opa, tá menos ali, a prof errou, é mais, desculpa. 1 mais 0,08, eu somei, foi só na hora de botar aqui. É 1,08, somei. Vezes 88, isso vai ficar 95,4. Certo? Então, o valor final, né, que a gente, né, tá dizendo ali que a gente vai ter que pagar por essa conta, por ter atrasado esses dias aí, vai ser R$ 95,04. Lá no livro de vocês tem alguns outros exemplos, tá? Coloquei eles aqui para a gente dar uma olhadinha neles juntos, tá? Então, ali o número 3. Após sofrer um aumento de 12%, uma blusa passou a custar R$ 140. Qual era o valor do produto antes do aumento? Olha só, aqueles dois exemplos que a gente fez antes, a gente tinha o preço inicial, a taxa e queria saber o valor. Agora aqui eu tenho a taxa e o valor final e quero saber o preço inicial. Não tem problema, vai substituir ele na fórmula também. Só que tem que lembrar o que que tu tem e o que que tu vai procurar, né? Então, colocando ali, ó, chamando o preço da blusa antes do aumento de X, eu não sei o valor, né? Temos que X mais 12% vezes X é igual a 140. Essa é a fórmula ali, ó. P mais a taxa vezes P, né? É igual a 140. Então, aqui ele só colocou naquele mesmo formato, ó, que tá lá na nossa fórmula. E aí, então, como eu tenho uma equação, né? Eu isolo o meu x. Tiro esse 1 mais 12%, que é 0,12, né? Somando eles vai dar 1,12. Como está multiplicando ali o x, eu posso dividir dos dois lados. Então, eu vou ter que x é igual a 140 sobre 1,12, dividido por 1,12. Vou ter que fazer essa divisão e eu chego aqui no valor de 125. Aqui ele fez não usando a fórmula, mas automaticamente usando, né? Então, o que está dizendo aqui? Outra forma de pensar seria usando o fator de aumento. Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que usando o fator, tu tem a fórmula prontinha ali, é só substituir os valores, ó. O valor depois do aumento, V, é de R$ 140, a taxa 12%. E o preço anterior, P, que é o que a gente está procurando. Substituindo, então, eu vou ter ali, ó, 140 igual a P vezes 1 mais 12. Mesma coisa. Logo, né, 140 é igual a P vezes 1,12. Só multiplicou, só somou ali. E então, P vai ser igual a 140 dividido por 1,12. Mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar é que a gente não vai ter o valor que a gente quer isolado desde o início. A gente que vai ter que fazer ele ficar isolado, tá? Agora, número 4 aqui. Sabe-se que 8% da altura da Catedral de Maringá, no Paraná, equivale à cruz que mede 10 metros. Determine a altura da catedral em metros. Então, a altura da catedral ela é equivalente a 8% à cruz que tem lá. E essa cruz está dizendo ali que mede 10 metros. Então, a gente chama a altura da catedral ali de X, de H, de A, o nome que vocês quiserem, né? Então, a gente tem ali que 8% de X é igual a 10. Aí, para eu descobrir quanto que vale o X, eu vou ter que fazer, né? 8 sobre 100 vezes X é igual a 10. Como, né, eu quero descobrir o valor de X, eu tenho que isolar ele. Aqui ele simplificou. Simplificou primeiro aqui, ó, tá? 2x é igual a 25.
igual a 10. Então, depois que ele vai isolar, mas poderia isolar direto, tá? Não tem problema, porque esse aqui eu deixei igual como tá lá no livro. Então, aqui, ó, só multiplicou, né? 8 vezes x sobre 100. E aí, como dá para simplificar, ele transformou aqui na fração irredutível. 2x sobre 25 igual a 10. Esse 25 está dividindo, então eu posso tirar ele dali usando uma multiplicação. Então, vai ficar 2x é igual a 10 vezes 25, certo? Que é 250. Só que daí vai ficar 2x. Ainda eu tenho que tirar esse 2 que está multiplicando o x. Vou dividir por 2 dos dois lados. 2x dividido por 2 é x. 250 dividido por 125, por 2, desculpa, é 125. Então, chega ali no resultado, certo? Só mais uma aqui para acabar e aí eu deixo vocês ir embora. A mensalidade do plano de saúde de Joaquim sofreu 2 aumentos consecutivos, de 10%. Não aumentou uma vez, aumentou 2 vezes. Considerando que o valor da mensalidade do plano era de R$ 820, determine o novo valor mensal deste plano de saúde. Então, ali está dando também mais de uma forma de resolver, tá? Primeira resolução. A mensalidade de 820 sofre o primeiro aumento de 10%. Com isso, seu novo valor passa a ser 902. Então, calculo ali 10 sobre 100 vezes 820, depois soma com 820, que nem a gente fez lá no primeiro exemplo, né? Não, no segundo exemplo, desculpa. Vai chegar em 902. E aí, podemos chegar a esse valor de dois modos, ó. Tá as duas formas que a gente fez lá. Ou fazendo e depois somando, ou já somando, né, considerando os 110% e multiplicando depois. Mesma coisa. Aí, sobre o valor que a gente aumentou, a gente vai ter que aumentar mais 10%, porque ele sofreu, né, o reajuste 2 vezes. Então, a primeira vez passou a ser 902. Então, agora o nosso valor não é mais o 820, é o 902. E sobre esse 902, eu vou acrescentar mais 10%. Ah, o mesmo cálculo ali, ou eu faço, né, 10% de 902 e depois somo, ou eu vou ter que fazer ali com 902 vezes 110%, tá? E vai chegar aqui no resultado de 992,20. Olha o que está escrito aqui, lembrando que 1,1 representa o fator de aumento de 10%, pois 100% mais 10%, 110%, que é igual a 1,1. Outra maneira de pensar de forma mais simplificada é o valor da mensalidade do plano de saúde depois de 2 aumentos consecutivos pode ser calculando usando os fatores de aumento da seguinte forma: pego o meu valor inicial e multiplico pelos 2 aumentos ali, né? Vezes 1,1 vezes 1,1. Que daí eu vou estar, né, como se fosse uma multiplicação em série ali, que vai chegar também na mesma coisa. A primeira vez eu vou ter o 902 e depois o 992,20. Posso também elevar ele ao quadrado aqui, mas aí é só a forma de resolver, que daí cada um sabe como é melhor. O resultado tem que chegar no mesmo. Certo, gente? Vai ter alguns exercícios lá sobre porcentagem para vocês fazerem. Qualquer coisa, chama a prof, tá? Um beijo, até mais!